Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato e feliz por ter você mais uma vez conosco neste canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Hoje, na lição de número 9, o tema será a verdade no relacionamento conjugal. Pois bem, nós chegamos no capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. E a temática é o relacionamento. E ele está presente desde os versos 1 ao 14. No entanto, enfatizaremos nesta lição os versos 1 a 7, que falam do relacionamento matrimonial, tratado com especial destaque pelo apóstolo Pedro. Relacionamentos sadios são aqueles em que os envolvidos agem de forma que harmonizem o ambiente com respeito, autonomia, carinho, atenção e liberdade em doses equilibradas. Desse modo, certamente haverá estímulo à mutualidade de amar e de sentir amado, mantendo, podemos dizer assim, um convívio agradável. Enfim, a boa convivência entre as pessoas é um fator essencial à vida humana, já que não temos como vivermos totalmente isolados, correto? O que pode ser observado e é verdade, mais determinante ainda na vida conjugal. Se porventura você não for casado, você ainda está noivo, ainda namorando, aqui está uma ótima oportunidade para aprender antecipadamente como se relacionar com seu futuro cônjuge. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2 e 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Deus nos ajuda, através das Escrituras, a compreender qual é o nosso papel na relação conjugal e no fortalecimento, no amadurecimento, na edificação da família. É a oração que faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que Pedro encara agora os problemas domésticos e familiares que, inevitavelmente, o cristianismo trazia junto. Era impossível evitar as situações em que um membro da família se entregava a Cristo, enquanto que outro não era afetado pelo Evangelho. Tais situações, inevitavelmente, produziam problemas. Pode aparecer até estranho que o conselho de Pedro às esposas sejam 6 vezes mais extenso que aquele que dedica aos maridos. Isto se deve a que o problema delas era mais delicado que o de seus maridos. Veja, se um marido se convertia ao cristianismo, imediatamente levava a sua esposa ou a sua mulher à igreja e não havia maiores dificuldades. Mas se a esposa era convertida, enquanto que o marido seguia sem aceitar a Cristo, ela tinha dado um passo que no mundo antigo não tinha precedente. Esta atitude iria causar-lhe
sérios problemas. Uma mulher mudar de religião sem ser acompanhada nesse passo por seu marido era algo inaudito, incrível, espantoso. Toda a atitude da antiga civilização com relação à mulher era que essa não devia atrever-se a tomar decisões por si mesma. Quais não seriam, então, os problemas de uma mulher que se convertia ao cristianismo, enquanto que seu marido permanecia fiel aos antigos deuses? É-nos impossível imaginar como seria a vida de uma mulher o suficientemente corajosa para aceitar a Cristo. Muitos, principalmente algumas mulheres, têm dificuldade com esse texto bíblico e o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Paulo estende seus ensinos para a relação pais e filhos, enquanto Pedro fixa apenas o relacionamento conjugal. Esta dificuldade origina-se numa leitura parcial do texto, apegando-se à ordem do Espírito Santo de submissão da mulher, interrompendo a passagem neste ponto. Na realidade, a beleza de ambos os textos está no ensino do equilíbrio no relacionamento entre homem e mulher no relacionamento conjugal. Observem, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, tratem-nas, suas mulheres, com honra como parte mais frágil. Paulo diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Efésios capítulo 5, verso 22. Os maridos devem amar as suas mulheres. Efésios capítulo 5, verso 28. Creio que só uma grande má vontade para não enxergar o perfeito equilíbrio nas orientações bíblicas para mulheres e maridos, o que resulta em um relacionamento sadio no casamento. Vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 18 ao 19. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso foi o que o Senhor planejou para vocês. E vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas e não tratá-las com amargura nem aspereza. O comentário bíblico Beckham diz que o casamento é uma instituição divina e a incompatibilidade da religião não justifica a dissolução do casamento. Você pode conferir isso lendo 1 Coríntios, do capítulo 7, do verso 10 ao 14. A subordinação da esposa ao marido foi ordenada por Deus. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 3, verso 16 ao 19. E ela deve ser mantida em amor pela mulher como auxiliadora do homem. Por outro lado, a função de liderança do marido deve ser desenvolvida de maneira amável. Na sua submissão, Eva não foi teimosa e impaciente, e em sua superioridade, Adão não foi exigente. O cristianismo restaura o marido e a esposa ao relacionamento correto. A autoridade exercida de maneira amável e a subordinação reconhecida promovem o desenvolvimento da afeição e da amizade. Com efeito, o texto da palavra em nada induz a uma assim chamada guerra de sexo. No equilíbrio bíblico, mulher feminina, sim. Feminista, não. Homem macho, sim. Machista, jamais. Infelizmente, muitos casais cristãos acreditam que os ensinos bíblicos são antiquados e deixam poluir as suas mentes e comportamento por modelos novelescos e ideologicamente pecaminosos sobre a família e o casamento. As exposições excessivas a esses padrões e ideologias contaminam a vida dos casais cristãos e assim condenam o seu lar a problemas, desavenças e separações. Mas se os cônjuges imitarem Jesus Cristo em sua submissão e obediência e em seu desejo de servir a outros, seu lar terá vitória e alegria. Pedro apresenta
3 motivos pelos quais, podemos assim dizer, uma esposa cristã deve ser submissa ao marido, mesmo quando este não é um cristão. Primeiro, a submissão é uma ordem de Deus. Em sua sabedoria, o Senhor estabeleceu a melhor arrumação para um casamento ser abençoado. A submissão não é uma estratificação de autoridade, nem de valor intrínseco menor da mulher em relação ao homem. É verdade repetida que a sujeição da esposa não significa que ela seja inferior ao marido, pois no próprio verso 7, o apóstolo deixa claro que o marido e a esposa são co-herdeiros do dom da graça da vida. Homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador e da mesma matéria-prima. Ambos foram criados à imagem de Deus. O domínio sobre a criação foi dado ao casal. Você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 1, verso 28. E em Jesus Cristo, os cônjuges cristãos são um. Você pode ver isso lendo Gálatas capítulo 3, verso 28. Em segundo lugar, a submissão é uma oportunidade de conquistar um marido não crente. É preciso lembrar que este argumento é uma possibilidade, não uma promessa. Não há necessidade de se casar com alguém para evangelizá-lo. É preciso cuidado com o jugo desigual. A expressão sem palavras no verso 2 deve ser entendida como sem conversa, sem muito falatório. A esposa poderá ganhar seu esposo para Cristo pelo seu caráter e por atitudes como compreensão, amor, bondade e paciência. Em terceiro lugar, a submissão é um adorno na vida da mulher. A palavra grega para adorno é cosmos, que dá origem às palavras mundo, universo, mas também pode ser traduzida por ornamento, decoração, adorno. A advertência às esposas cristãs é a de não dedicarem toda a sua atenção aos enfeites exteriores, mas sim ao caráter interior. Não significa que a esposa, veja, não deva se cuidar nem acompanhar a moda, apenas que não deve se preocupar excessivamente com modismos, só para não ficar por fora. O que existe aqui é uma relação de prioridades, não de proibição ao usar brincos, colares, roupas da moda ou qualquer outro objeto. Enfim, o charme e a beleza das joias são artificiais, exteriores. A beleza interior, não. Esta é permanente e duradoura. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 até o verso 5, a parte A. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Segundo o comentário bíblico Moody, a mulher cristã não deve chamar a atenção pela artificialidade do penteado, das joias ou roupas pomposas, mas deve se distinguir pelo espírito manso e tranquilo, tão raro no mundo e tão estimado por Deus. Ao que parece, os enfeites espalhafatosos e chamativos são considerados contrários ao espírito de modéstia diante dos maridos. Você pode ver isso lendo 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 ao 12. A modéstia nas roupas de uma mulher está associada com a devida modéstia de comportamento. Ao que parece, a fé cristã implica em um padrão diferente de roupas e enfeites que o mundo usa.
Infelizmente, parece que alguns cristãos querem ver nestes versos uma espécie de catálogo de vestimentas e enfeites proibitivo às mulheres cristãs. Tal ideia não se sustenta sob nenhum argumento, principalmente para justificar extremismos. Não há justificativa no texto para desleixo pela aparência como uma marca de santidade superior. Santidade está no comportamento quanto à sua atitude no vestir e na submissão a seus maridos. A exemplo de Sara, cujas filhas espirituais devem seguir o exemplo. Aos maridos, o apóstolo faz algumas exortações de caráter muito sério, que todos os esposos precisam considerar. Primeiramente, ele exorta os esposos a serem sábios no relacionamento. Essa palavra significa inteligência, entendimento, conhecimento, adquirido pela experiência pessoal em um relacionamento direto. É impressionante como duas pessoas casadas podem viver juntas por longo tempo sem se conhecer de verdade. A ignorância é perigosa em qualquer área da vida, mas especialmente no casamento. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimentos, medos e esperanças da esposa. Precisa ouvir com o coração e se comunicar de maneira correta com ela. É compreender que a esposa é diferente física, emocional e mesmo espiritualmente. Age e reage diferente. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos. A NVI diz, sejam sábios no convívio com suas esposas, estando atento às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros. A NVI diz, co-herdeiros do dom da graça da vida, em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Este versículo nos mostra que a mesma atitude de amor e de respeito é requerido por parte do marido. Apesar de ser breve, o marido é convidado a crescer no conhecimento do Senhor, bem como na parceria, e não permanecer ignorante nessas coisas. O casamento deve ser visto como uma parceria. O marido deve honrar a esposa e estar ainda atento às necessidades espirituais, emocionais e físicas de sua esposa. Segundo Pedro, ambos são herdeiros da graça da vida, o que sugere que os filhos são bens herdados do Senhor. Qualquer coisa errada entre o casal cristão atrapalha as orações deles e o resultado disso são os problemas no seio da família. Por isso, devem orar juntos e não apenas viverem juntos. Em segundo lugar, o esposo é chamado ao convívio com a esposa e, consequentemente, no lar com os filhos. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa e os filhos, pois a ausência da figura masculina traz sérias lacunas na formação dos filhos. A palavra convívio é mais do que compartilhar o mesmo espaço físico. A ideia é coabitar, incluindo a vivência doméstica e a relação sexual de marido e mulher. É a relação física, emocional e espiritual, ainda mais se o esposo for cristão, criando um ambiente de harmonia e de segurança dentro do lar. Em terceiro lugar, o esposo é ordenado a tratar a mulher com honra. Palavra que no grego tem o sentido de algo que tem valor aos olhos de quem vê, dando a ideia de que o esposo trata ou traz equilíbrio emocional de sua esposa ao tratá-la com consideração e cavalheirismo, como parte ou vaso mais frágil.
não significa em termos mentais, morais ou espirituais, mas sim em termos físicos. Com algumas exceções, o homem é fisicamente mais forte. Portanto, o marido deve tratar a esposa como um vaso caro, belo e frágil, que contém um tesouro precioso. Em quarto lugar, o esposo precisa ser o líder espiritual do lar, o que infelizmente muitos se esquecem desse aspecto de sua liderança. Pedro propõe que o marido e a esposa orem juntos e sempre. As responsabilidades do esposo são tão sérias que, se não cumpridas, as orações do casal são interrompidas. Se casais não cristãos têm lares felizes sem oração, quão mais felizes podem ser os lares cristãos com oração? Na verdade, a vida de oração de um casal indica como estão as coisas no lar. Quando algo não vai bem, atrapalha até as orações. Por fim, o comentário bíblico wesleyana chama a atenção de que uma das belezas do cristianismo é que ele não está desequilibrado. A responsabilidade para o sucesso na casa não depende da esposa sozinha. As ações do marido também são importantes. Enquanto o marido pode ser o chefe da casa, ele não tem o direito de agir como ditador ou tirano. Qualquer casamento, podemos assim dizer, em que todos os privilégios são pensados para ser de um lado só e as responsabilidades sobre o outro, é insatisfatório e provavelmente condenado ao fracasso. Esta passagem definitivamente considera responsabilidades em vez de direitos. Riz diz que nenhum casamento é seguro quando ambos, os cônjuges, estão obcecados com seus chamados direitos. O âmbito doméstico é, sem dúvida, o mais delicado para se viver os princípios cristãos, pois é nesse local que as pessoas se conhecem mais profundamente, não é? Não há como esconder quem nós somos diante da nossa esposa, o marido diante da esposa e a esposa diante do marido ou diante dos filhos. É muito importante entender com clareza as funções que Deus designou para o homem e para a mulher dentro do casamento. A confusão existente sobre as funções de cada um é a causa principal de muitos conflitos conjugais. Ao idealizar o casamento, Deus deu a cada cônjuge uma posição de serviço diferente do outro. Nem superior, nem inferior, mas diferente. Você compreende isso? Não é? Para conseguir harmonia na vida familiar, é essencial que os esposos conheçam e aceitem seu próprio papel e o do seu cônjuge para pensar e agir. Como casais, vocês estão sendo companheiros ou concorrentes? Lembre-se de que são exemplos para seus filhos. Diante do que a Bíblia ensina, estão cumprindo seus papéis, submissão, esposa, e cuidado afetuoso, esposo? Como está a vida de oração do casal? Cada dia que passa, percebemos que o nosso entendimento está crescente? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está assistindo o canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi a verdade no relacionamento conjugal. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal, que assistem às nossas publicações, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína
da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você pode também ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.